Amém? Esse homem tem levado este evangelho, aleluia, em quase toda a região metropolitana do Recife. Está em Olinda, está no Cais, está na Praça do Diário, está na Praça em Paulista. Ontem esteve na Praça da Sé, em Olinda, Norte da Sé. Tem propagado este evangelho com amor. Ora por este homem para que Deus ele possa permanecer lhe dando graça, lhe dando, aleluia, mais amor, colocando mais amor no seu coração para que ele possa permanecer levando esta palavra. Porque não é fácil anunciar este evangelho. Amém? Mas nós não vamos nos calar, nós não vamos parar de anunciar este evangelho do Senhor até que ele venha buscar a sua igreja na terra. Amém? Permaneça orando em espírito de oração. As crianças param um pouquinho. Amém? Ora mais baixo um pouquinho. E agora vai só permanecer em espírito de oração para que Deus ele abra as portas da palavra. Amém? E venha falar aos nossos corações nessa noite. Nosso pastor Marcelo, nesta feita, ele já está com oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atenta ao teu mandar. Pastor Marcelo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por essa tão grande oportunidade e peço à igreja que continue orando em espírito. Já agradecendo o nosso pastor na retaguarda, nosso pastor presidente, Mário Júnior, que Deus continue abençoando e dando crescimento cada vez mais à Assembleia de Deus, plenitude para a glória de Deus. Está também na retaguarda nosso pastor Elias, Diácono Hilton, Diácono Álvaro, Roberto, dirigente da campanha. É uma bênção do céu. Nós sabemos que a campanha, quando sai para evangelizar, eu sempre digo que é uma ponta de lança. É a campanha, uma ponta de lança, e o capeta não pode. O capeta, quando se atravessa na frente, é espada, é lança, e o escudo que está com a igreja, dado inflamado com uma seta, nem seta, porque Deus é bom. O versículo qual foi lido aqui, na palavra de Deus, esta carta anônima aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, mas não sabe o certo. E diz a escritura aqui, no capítulo 1, e o versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Trata-se de Cristo nosso Senhor. Ele é o resplendor da glória eterna. Ele é magnífico. Ele é longânimo. Ele é soberano. Ele é eterno. E a Bíblia diz que ele faz dos anjos ministros, labareda viva. A gente vê que ele é tremendo. E Deus o exaltou de uma forma excelente. A gente vê na palavra de Deus, como diz a própria palavra lá em 2 e o verso 9 de Filipenses, porque Deus o exaltou soberanamente, deu nome acima de todo nome, onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Rei, que Jesus é grande, que Jesus é eterno, que Ele é o guardião de todo o universo, que Ele é soberano e que Ele reina e reina para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele ama a justiça, é o verso 9. E Deus, Ele odeia a iniquidade. Deus, Ele é o nosso Deus. E Deus, Ele ungiu a Cristo com óleo da alegria, como a nenhum dos seus companheiros ou os seus anjos. Somente Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne. A gente vê lá em João 1 e o 14, a Bíblia diz que o verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio da glória de verdade, e vimos a glória do unigênito de Deus. Jesus, ele é a glória revelada. Ele é o Salvador de todas as nações. A Bíblia, ela diz que Deus exaltou de uma forma tremenda. Mas a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas. A gente vê o átomos, por exemplo, e o nêutron, há uma reação em cadeia. Tudo isso criado por Deus, nosso Senhor. Quando a Bíblia diz aqui que Ele é maior do que todos os anjos, pobre dos anjos nem se compara a Ele. Anjo é criatura dEle, é ministro dEle. E a Bíblia diz que Ele faz dos anjos vento. E que vento é este? Este vento é quando sopra a terra. Aí tem vento de bonança, tem vento, sabe, um vento bom, tem vento de vitória, aí tem vento de saúde, tem vento de prosperidade, tem vento de porta aberta, tem vento de quebra de cadeia, vento de corrente quebrada. Quando ele desce por ordem de Deus, esses ministros de Deus. Tem também o vento da saúde, que é anjos ministros que desce para trazer saúde para alguém. Mas a Bíblia segue dizendo, lá em Ageu 2 e o verso 9, diz que a glória desta casa, desta última casa, será maior do que a primeira. Se trata de Jesus, a glória revelada. Não se trata do templo onde Salomão, rei de braço, edificara com ouro, com prata, que até mesmo a rainha de Sabá, quando ela veio, ficou perplexa de ver tanta beleza, fica cego diante de Deus e da sua glória. Aleluia! E diz a Bíblia que esta glória que será revelada quando Jesus ele entrar lá no templo. Diz a Bíblia, a gente vai encontrar isso na palavra de Deus, lá em Mateus 12, e a Bíblia diz que Jesus, ele disse, está aqui quem é maior do que este templo. Alguém não entendeu. Jesus disse, eu sou maior do que o universo. Não é um templo desse aqui. Diz a Bíblia quando aquela mulher se aproximou dele, lá em João 4, e a Bíblia diz que naquele momento, ela disse, Senhor, onde devemos adorar o nosso Deus? Aonde? Jerusalém? No monte? Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aleluia. Ele estava dizendo, se pode adorar a Deus aqui, se pode adorar a Deus na plenitude, na Batista, Presbiteriana, Deus é amor, Brasil para Cristo, Recife, Abreu Lima, adorar a Deus no Belenzinho, São Paulo, no Canadá, no Chile, no Japão, em Tóquio, adorar o Senhor em qualquer estado e país de primeiro mundo. Se adora a Deus no vento, se adora a Deus na água, se adora a Deus no tempo e nas horas que passa, se adora a Deus até no sol e na lua, com os raios a da irimilta, una violeta, se adora a Deus. Aleluia. Glória. Ele estava dizendo, nem adorar somente no monte não, se adora em casa, dentro do quarto, dentro do ônibus, nas praças, nas encruzilhadas da fêmea ou macho, e adora a Deus, o verdadeiro Deus. Era isso que ele estava dizendo. Mas lá em Joel, a Bíblia fala, 2:28, a Bíblia diz que vai acontecer, acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. CD, Radalia, Ramai, Dabra, Kabata, Mada, Ramada, Salita, Rica, Manda, Lito, Ramadai, Toli, Oina, Seito, Adari meu, Halioi, Deriga, Mada, Ituita. Quando a Bíblia, Deus usa o profeta no Velho Testamento, apontava para Jesus tudo isso, porque Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por Ele, como está em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, Ele é antes de tudo e de todos, tudo foi criado por Ele, para Ele, tudo é dele, principado, potestade, seja trono, tudo foi criado por Cristo, nosso Senhor, o Rei da batalha, o Rei da guerra, Senhor do universo. É o que a Bíblia está dizendo.
E tem uma coisa, quando ele entra, só entra para rachar a cabeça de cão. O inimigo não suporta Jesus de Nazaré. Quando ele chega, cai por terra a capetada. Quando ele chega, a coisa muda para melhor. Quando ele chega, ele traz saúde, virtude e dons espirituais. Canta, eu estou falando. A Bíblia ela segue dizendo a transfiguração de Cristo. Lucas 9, está lá, capítulo 9, versículo 29, 30, 31, fala da glória, do rosto de Cristo glorificado. Quando ele vai orar, e diz a Bíblia que os discípulos foram com ele. Lá estava Moisés e Elias naquela revelação. E a Bíblia diz que Jesus decleta, se transfigurou, aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram perplexos. Aí ele viu a glorificado Moisés, e Elias. Aí o Pedro, mais ousado, Senhor, eu vou fazer uma cabana, olha, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Coitado, era uma revelação. E a Bíblia diz que o céu se abre. Aí retorna, aqueles corpos glorificados do Espírito Santo de Deus em glória. E uma voz diz: este é meu filho amado. Tudo o que ele fala, atende para o que ele diz o Senhor. Os discípulos teve o privilégio de ver a glória em Cristo, maior do que o templo. A Bíblia, ela é tremenda. Lá em Lucas 6, o verso 5, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Diz a Bíblia, quando Jesus ele agora, sabe, ele foi ali e começou a debulhar, aí começou a pegar no trigo, aí alguém, mas hoje é sábado. E ele está fazendo isso. Aí Jesus, dono do domingo, dono do sábado, dono da segunda, dono da terça, da quarta, da quinta, da sexta, dono de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim vai sucessivamente. Dono do universo. Aí Jesus, com aquela sabedoria divina dele, aí ele disse: não leste a propósito, quando Davi com os seus guerreiros da batalha, perecendo de fome, cheio de fome, ele entrou no templo, na casa de Deus, e pegou os pães? Não leste isto? Ele pegou lá o pão da proposição e comeram, e meu pai não matou. E ele ofereceu nada para lhe dar o sacerdote. Não era para Davi. Não leste isto? Aí ele disse: eu sou o Senhor do sábado, rapaz. Aleluia. Oh, glória. Aí tu vem com essa história que eu não posso trabalhar no sábado. Meu pai trabalha até agora e eu também. Glória. Estás pensando que o sábado me domina? Eu criei o sábado, as estações. Eu criei o tempo e as horas. Eu sou o que sou. É isso que ele estava dizendo. Quem és tu para me acusar de alguma coisa? Me convença de pecado, terra. É o que ele estava dizendo. Aí se calaram. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é tremendo. E a Bíblia diz que caíram por terra aquelas acusações. O que Deus está dizendo aqui, a gente lembra da arca, né? A arca do concerto. Ainda outro dia eu falei, faz um bom tempo, mas em breve eu vou trazer outra reflexão a respeito da arca que eu acho muito importante. A arca do concerto. Aí tinha lá a mesa, tinha lá o altar do Santo dos Santos, tinha aquele pátio, aí tinha aquela bacia, aí tinha lá o candelabro, tudo bem organizado, cada um na sua posição. A arca do concerto. Tudo de acordo para que o sacerdote entrasse com aquele sino, porque se entrasse em falta com Deus, o sino não ia tocar lá. Quando parasse, ele estava morto, o menino lá dentro. Tinha sido consumido pela glória. Hoje não precisa mais daquela arca, não é? Porque Jesus é a própria arca. Não precisa mais daquele candelabro, não. Não precisa mais daquele sacrifício, levar lá um animal limpo, né? Puro, para fazer sacrifício lá dentro, sabe? Não precisa mais. Não. Jesus é a arca, quem entra nele,
Não está na palavra de Deus, de Anácia, 1 Coríntios, do Luia, de Galamácia, a vossa fechar a Bíblia da Gamácia, por causa do tempo, né, que já se aproxima, declara, tumiô, daí, chuito, daí, 1 Coríntios, está lá, mas viu, tá, 6 e o 19, de Amácia, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que não pertence a vós mesmos, mas Ele que é o Criador? Então, se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele está dentro de nós. Se o Espírito Santo, ele reina dentro de nós, tem louvor, tem glória, tem porta aberta, tem salário, tem saúde. Se ele está dentro de nós, como diz a palavra, que a gente é templo e morada dele, não de cão, mas de Deus eterno, que é o Espírito Santo, aí tem visão de águia, dom de revelação, discernimento de espírito, dom da ciência, interpretação das línguas, daí osso, se o Espírito Santo, como diz a Escritura, está dentro de nós, onde bota a mão é abençoado, onde bota a planta do pé, Deus trabalha, Deus efetua, Deus faz, Ele é no teu viver, é no meu viver, é no viver da igreja, porque o Espírito Santo reina dentro de nós, para sempre. Então, se o Espírito Santo reina, como diz a Escritura, não sabeis vós que o vosso corpo é templo de morada dele, da Cláudio, do Espírito Santo? Então ele diz, não temas, eu estou dentro de você. Eu estou dentro de mais de 10 trilhões de células, entre os glóbulos vermelhos e brancos, entre os ossos, entre a junta e medula da Ariácia, na visão, nos tímpanos, redeu comigo a Dácia, nos 5 sentidos dele, a laprastio, da minha, a Dácia, entre a pele, entre a derme, epiderme, de calor comum, chutuite-me, a Dácia, no coração, nos batimentos, eu controlo, o coração, os batimentos, os músculos, tem que estar, ramai, Senhor, eu trabalho, na pressão da mãe, eu trabalho no sistema nervoso, eu trabalho na mente, quando Deus está dentro do homem, Ele faz, Ele perpetua, Ele manda, Ele pode, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele expulsa fogo, cai por terra, aí o demônio que tenta aí impedir a obra, aí Deus trabalha, está efetuando, Deus está salvando, está libertando, está transformando, porque Deus Ele manda, Ele pode, Deus é, as placas tectônicas da eu controlo a camada de ozônio do cinturão de fogo ao redor da terra. Eu controlo as constelações, aguarde, surpresa, diz o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus! Aleluia, glória ao teu nome. O Espírito Santo está dentro de você, quer dar lugar dele. Se de Deus, faça a prova. Se Deus quer lhe tomar, faça a vontade dele. Aleluia. Eu vejo muito, pastor. Eu sei que eu sou novo convertido, só tenho 28 anos no Evangelho. E vejo muitos dizer assim, muitos homens eminentes. Aí diz assim, quando eu estou pregando a palavra, eu estou aqui com a Bíblia, ministrando, os vasos senta. Fique lá, essa história de profecia se levantar, a profecia está aqui, a maior profecia de classe, é a Bíblia, é verdade, a maior profecia de todos os tempos é a Bíblia, é Deus puro, mas quando Deus quer tomar um instrumento lá, eu me calo, eu morro. Eu tenho que reconhecer isso. É Jesus!
Aí alguém diz assim, não, mas o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Mentira! O Espírito de Deus é sujeito a ninguém! É o Espírito do homem, do próprio profeta. Meu Espírito é sujeito à minha vontade. Mas Deus não! Aleluia! É soberano. Tem vontade própria. Glória. E quando ele toma, e é justamente nessa hora, está ministrando a palavra dizendo que Deus é, que Deus manda, que Deus pode, que Ele é tremendo. Aí vai enchendo os instrumentos aí embaixo. Aí vai enchendo, aí não aguenta, aí estoura a bomba eterna de Deus. Aí Deus toma na profecia. Aí vou mandar me calar. Deus me guarde. E eu soltando os instrumentos, simplesmente eu me afasto e vou escutar meu pai falar ao Eterno. E vou dar ouvido a ele. Aleluia. Tem muito instrumento de Deus que já não dá mais lugar, porque alguém vai matando, alguém vai aceitando, alguém vai dando lapada, alguém se acha bom, se acha forte, e quando se acha forte não é que cai. Quem está em pé, cuide para que não caia, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, quando a meninice é o departamento, aí tem fogo para queimar carne, e nem toda a carne presta. Tem carne que não presta. Aí tem fogo, mas é o dono da glória que faz isso, não sou eu. Um dia eu estava trazendo uma palavra em Asa Branca, ali em Abreu Lima, na área de Rio Doce. Não sei se é terceira etapa, é segunda etapa ali, fica naquela avenida Nápoles, da convenção de Abreu Lima. E na hora que a dirigente me deu a oportunidade, numa quarta-feira no ciclo de oração, levantou-se um instrumento lá. Aí falou aí 10 minutos, 15 minutos, porque ele já notou que Deus é rápido. Deus dá uma mensagem aquele ligeiro, né? Aí deixa logo saudade. Deus é assim, dá uma mensagem, deixa saudade, pastor. Deus não toma muito tempo não, veja como Deus é. Ele fica querendo ouvir mais. Ele vai dar aquela mensagem profunda, vai na divisão do Espírito, juntas e medula. Aí ele já, deixa a minha paz. Deus, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. Dá sede. Mas tem aquele instrumento que fala, aí entrega o que Deus manda e o que Deus não manda. Aí toma tempo. E a igreja vai se enfadando. Porque a igreja sabe até quando Deus fala. Quando é mais Deus é carne, a igreja cede, a igreja sabe. Aí passou 15 minutos. E eu lá esperando, 20 minutos, ele tei, e a dirigente atrás de mim. Irmão Marcelo, diga alguma coisa aí, porque essa senhora é dirigente, não sou eu. E ele lá, tome, aí 22 minutos, aí Deus deu um tiro. Deus deu um tiro seco, sabe, dentro de mim. Mas foi um tiro, sabe, aquele tiro impressionante. E ele lá, tei, na meio da igreja. Aí Deus me tomou, aí tem aquele tiro. Eu sou grande! Glória! Aí ele, Aleluia! agradeço, aí saiu por aí, sentou-se. Também Deus só disse isso, que Deus não vai ferir o instrumento, é dele, né? Ele sabe tratar. Se eu sou grande, pronto. Aí veio Deus, me perdoe, né? O Senhor orou muito essa madrugada, pedindo algo a Deus. Aí o cara comigo, eu nem orei naquela madrugada. Aí mentiu de novo. Eu não orei naquela madrugada. O Senhor orou muito com essa madrugada, viu? De joelhar mais de 1 hora. Meu Deus, eu passei direto dormindo. E Deus erra. Também eu não disse nada, né? Aí depois ele saiu e pediu perdão lá fora, pronto. Deus é tremendo. Deus fala com a igreja fica viva. Deus fala com a igreja, alimenta a igreja. Porque Deus é tremendo. Deus é cauteloso. É uma das coisas que eu tenho maior medo, que eu tenho esse negócio de fofoca, essas coisas. Às vezes até a gente cai no laço por causa de alguém, quando dá um vacilo, aí fala que não é para falar. Aí você leva uma culpa inocente. Inocente. Mas Deus sabe tratar com seus instrumentos. Deus sabe tratar. Mas a Bíblia diz que a glória de Cristo, ela, onde chega, começa a irradiar todas as coisas. Moisés, quando ele desceu do monte, ninguém suportou olhar para Moisés, porque a glória de Deus estava no rosto de Moisés, e ele viu Deus à distância, pelas costas, a glória, não foi nem a face de Deus. Quando a Bíblia diz, eu falarei com Moisés cara a cara, face a face, é uma metáfora. Não é Deus que vai chegar aqui e falar comigo cara a cara, eu vim do rosto de Deus, não. E eu tenho poder para isso. Ninguém tem esse poder. Falar com Deus face a face assim, mas vai.
Pensa que Deus é menino? Experiência com Deus é uma coisa, e ver Deus, pastor, assim, ó. Né? Vou em tal lugar que Jesus fala, em tal lugar que Jesus está lá. Quando Jesus está de verdade é bom, mas quando ele não está, então faça a carreira para casa. Vá no lugar que Jesus se encontra de verdade. Tem instrumento que às vezes até alguém, eu vou na casa de fulano, ou no culto de fulano, porque Deus fala através da boca dele. Quando Deus fala, aí tem aquela sede de ir, porque Deus fala. Eu vou dar um exemplo. Se eu chegar aqui na igreja, começar a ferir a igreja, machucar a igreja e dar uma de bom, Deus desaparece da minha vida. Eu vou ficar só com o nomezinho no mapa aqui da terra, já era. Mas lá em cima vai se apagando. Por minha culpa. Quem aparece é Deus, não sou eu. E quando começa a açoitar, a fazer e acontecer, a igreja não quer nem mais saber daquela pessoa. Quem está escalado hoje? É o pastor Marcelo. Eu vou nada, rapaz. É só para ferir machucar os instrumentos. Eu nem lá chego. Mas vem adorar Jesus e deixa esse instrumento ruim na mão de Deus, que Deus conserta as cordinhas dele. Deus tem uma injeção que está certinho no coração, no fígado, no rim, tem uma maquinha preparada. Aí teca, letra, labalai, curio, inimiga, tá, saitou, ranamai, shaita, aremiota. Aí quando pensa, ai, eu estou doente. É porque fere, porque machuca. Aí Deus fica aí descansando um pouquinho. Se você não se aprumar e não chega mais para o meio do mar. Deus rejeitou alguém porque começou a fazer o que não presta por todo, né? Segundo o coração dele, Davi. Que Deus abençoe a igreja. Já são 21 horas e 4 minutos. Passei 4 minutos. Peço que a igreja continue ajudando esse caquinho em oração. A esposa que está no trabalho, certamente está vindo amanhã. Peço pelos filhos, para Deus continuar abençoando, dando vitória e fazendo a vontade dele. E a causa na justiça. Agradeço ao nosso pastor presidente, Mário Júnior, a toda a comitiva e também a igreja. A igreja Plenitude é uma bênção. E que Deus abençoe a todos. E aquele que vai ver através do YouTube, que mora aqui por perto, venha visitar, viu? Tem vaga, venha visitar, dá lugar aqui a Jesus na Plenitude, na Miroeira, na área de Paulista. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome do Eterno, nosso pastor está na direção do trabalho. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado